Olá pessoal, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui mais uma vez na nossa bela São Pedro da Aldeia para gravar mais esse vídeo devocional para você. Fique com a gente e acompanhe a nossa mensagem até o final. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mesa. Fique tranquilo, eu não sou nenhum vendedor de imóveis querendo lhe vender algum produto não. Mas eu irei falar acerca da mesa como um lugar de cura, como um lugar de comunhão. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós encontramos a passagem bíblica que relata os discípulos no caminho de Emaús. Emaús era uma vila que ficava distante de Jerusalém. Diz o texto, capítulo 13, naquele mesmo dia, que era o domingo da ressurreição, dois deles, ou seja, dois discípulos, estavam caminhando para a aldeia chamada Emaús, que ficava distante de Jerusalém, em 60 estádios. Um estádio tem 185 metros. Emaús ficava a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. E o texto continua. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Talvez, irmãos, eles estavam saindo de Jerusalém decepcionados com tudo que havia acontecido, pois Jesus havia sido crucificado e eles possivelmente achavam que Jesus havia mentido quando ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. E o verso 15 continua. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como quem impedidos de reconhecer. E daí vai mais uma reflexão para a gente. Os discípulos estavam tão decepcionados, tão distraídos com tudo que estava acontecendo, que eles não perceberam, eles não reconheceram que era Jesus ressuscitado que estava caminhando com eles. Às vezes, nós corremos esse risco de não ficarmos apercebidos em virtude dos nossos problemas, das nossas dificuldades, a ponto de não percebermos a presença de Jesus em nossas vidas. E o texto prossegue no versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele, Jesus, menção de passar adiante, de ir embora. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou então para ficar com eles. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se abriram seus olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava das escrituras de tudo o que haveria de acontecer? Irmãos, foi na mesa que os discípulos reconheceram que era Jesus, que estava com eles em todo o tempo. Foi através da comunhão, do partir do pão, que é o símbolo da nossa comunhão, da nossa unidade, que os olhos deles foram abertos. Foi na mesa que os discípulos no caminho de Emaús reconheceram que era Jesus que caminhava o tempo todo com eles e que nunca os havia abandonado. É na mesa, através da comunhão, através do relacionamento mais pessoal, mais íntimo. A mesa que é o lugar em que não há holofotes, em que não há microfones, onde não há aplausos, onde existe o olho no olho, onde nos tornamos mais vulneráveis, onde mostramos de fato quem nós somos, onde existe a monotonia da convivência, onde há a partilha do pão. É na mesa que Jesus deseja moldar e transformar as nossas vidas. É na mesa, na simplicidade de uma refeição modesta, dos sorrisos espontâneos, do choro de tristeza, do confronto sincero de um amigo, do reconhecimento de nossos erros, de nossos pecados, onde há acolhimento, que as nossas máscaras caem. Talvez seja justamente por isso que nós ficamos tão desconfortáveis com a exposição que a mesa nos proporciona. A comunhão revela de fato quem nós somos. Ficamos totalmente vulneráveis.
O próprio Jesus, ele escolheu a mesa como cenário de algumas de suas revelações mais profundas. Foi na mesa que Jesus estabeleceu a sua nova e eterna aliança conosco, seus filhos. Foi na mesa que houve a disputa por poder entre os discípulos e essa disputa veio à tona. Foi em um momento de mesa, de comunhão, que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mostrando para eles que aquele que deseja ser maior, sirva a todos. Foi na casa de Zaqueu, possivelmente em uma mesa, que Zaqueu foi transformado e salvo. Foi na mesa que a traição de Judas foi revelada e exposta. Também foi na mesa que a negação de Pedro foi anunciada. Foi na mesa diante de um braseiro com peixes assados e com pão que Pedro foi restaurado por Jesus depois de ter negado ele 3 vezes. A mesa, portanto, é o lugar onde os nossos dons e os nossos talentos não nos servem de escudo. A mesa é o ambiente onde o nosso caráter, moldado ou não em Cristo, aparece sem filtros. A mesa da comunhão é o lugar de cura, de restauração, de revelação, de perdão, de renovo, de aliança e de uma transformação profunda e verdadeira. A comunhão não deve ser apenas um lugar de encontro circunstanciado, em um lugar de encontro oportuno e esporádico, mas uma agenda intencional e necessária, estabelecida pelo próprio Deus para nós, seus discípulos. Há uma necessidade urgente de nos assentarmos à mesa do Senhor, se nós quisermos de fato vivermos uma vida de comunhão verdadeira. Muitas pessoas decepcionadas e feridas evitam a mesa. Elas têm medo do relacionamento mais íntimo, mais profundo. Optam por uma espiritualidade sem intimidade, sem comunhão, sem entrega, sem relacionamentos. Mas é impossível seguir Jesus sem a mesa da comunhão, sem estarmos juntos, unidos, através da ação do Espírito que em nós habita. É impossível viver uma fé madura sem a convivência, sem o confronto, sem o perdão e, principalmente, sem a restauração e a transformação verdadeira. A mesa pode até nos ferir, porque ela revela, de fato, quem nós somos. Mas ela também é lugar de cura, porque a mesa é um local de restauração. Pense nisso. Que Deus ele nos abençoe e que nós tenhamos o entendimento de que nós precisamos estar juntos na mesa da comunhão, para que o Senhor seja visto através da nossa unidade e do nosso amor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a nossa vida e que a mesa da comunhão seja uma constante em nossas vidas e que a comunhão uns com os outros não seja apenas um evento pontual, esporádico e temporário, mas que seja parte do nosso cotidiano, assim como era na igreja primitiva. Que a mesa seja algo intencional em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, mas também, principalmente, na igreja do Senhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se o Deus assim nos permitir. Tchau, tchau e fiquem com Deus.